Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos possuíam uma arma que jamais apareceu nos livros de história. Ela não disparava nem explodia, ela incutia medo no inimigo antes mesmo do início da batalha. Essa arma era feita de pessoas reais, homens Apache treinados para desaparecer, espalhar o terror e operar além das regras da guerra. Após o fim da guerra, a maioria deles foi apagada dos registros, como se nunca tivessem existido. E tudo começou com um encontro secreto no deserto do Arizona. Na manhã de 8 de dezembro de 1941, 23 horas após o ataque a Pearl Harbor, um telegrama chegou à reserva indígena Apache de San Carlos, no Arizona. Um documento típico do Departamento de Guerra continha uma mensagem extraordinária. Uma convocação urgente para os membros do Conselho Tribal comparecerem ao Forte Huachuca, descrita como uma questão de segurança nacional e preservação cultural. Ao anoitecer, 12 anciãos Apache atravessaram o deserto de Sonora para chegar à instalação militar. Os eventos dessa reunião permaneceriam sem registro em qualquer relatório oficial de guerra. Na sala de conferências sem janelas, iluminada por uma única lâmpada no teto que projetava longas sombras nas paredes frias, estavam sentados 3 homens uniformizados, sem crachás de identificação ou insígnias de patente. O mais velho deles, posteriormente chamado de coronel pelos Apaches, colocou uma pasta de couro sobre a mesa sem abri-la. Senhores, começou ele, com a voz demonstrando um cansaço que poderia ser fruto de exaustão ou de algo mais sinistro. Planejamos contar com sua ajuda para vencer um conflito, empregando táticas não reconhecidas por este ou qualquer outro governo, discussões mais secretas do que nosso programa nuclear. Se concordar com nossa proposta, você estará instruindo homens a se transformarem em algo nunca visto desde que seus ancestrais lutaram nestas mesmas montanhas figuras espectrais. Em essência, você criará fantasmas. Contemplando a expressão do oficial por um longo instante, o chefe tribal Joseph Tozozi respondeu. Sua resposta, revelada em um único documento desclassificado, que veio à tona em 2014, foi arrepiante em sua brevidade. Nossos ancestrais sabiam como incutir o medo da noite. Se vocês desejam que ensinemos essa habilidade aos seus soldados, lembrem-se de que isso tem um preço. Quando um homem dominava a agilidade do vento e a ferocidade de um puma, raramente voltava a dormir tranquilamente. A proposta superava a dos aclamados codificadores Navajo, que foram reconhecidos posteriormente. Era algo completamente distinto. Abrangia a adaptação de antigas estratégias de guerrilha Apache, métodos de guerra psicológica transmitidos oralmente através de gerações e sua integração com o treinamento militar contemporâneo para formar agentes secretos. Essas unidades deveriam operar nos cantos mais obscuros dos campos de batalha do Pacífico e da Europa. Nenhum nome oficial foi dado em quaisquer registros encontrados. Acadêmicos que passaram décadas reunindo informações de várias fontes chamam-na de Iniciativa da Guerra Sombra. Em janeiro de 1942, os primeiros voluntários se apresentaram em uma instalação recém-construída, localizada a 48 quilômetros a nordeste de Forte Huachuca, dentro de um desfiladeiro que antes era território Apache para caça. A escolha do local foi intencional. Os militares pretendiam imergir os recrutas na presença de seus ancestrais, acessando um instinto primitivo inatingível em campos de treinamento tradicionais. Dos 147 recrutas, apenas 63 se formaram. Os demais desapareceram de todos os registros militares. Suas famílias receberam telegramas informando que haviam sido transferidos para missões clandestinas. Nenhuma informação adicional foi fornecida. O treinamento subsequente de 6 meses no Canyon foi relatado esparsamente por meio de depoimentos dispersos e documentos parcialmente censurados, sendo descrito como superior a tudo o que os militares haviam tentado antes ou depois. Os recrutas dominaram a arte de se mover indetectavelmente pelo terreno, navegar pelas estrelas e pelo olfato, sobreviver por semanas sem recursos atrás das linhas inimigas e, possivelmente o mais perturbador, induzir um tormento psicológico capaz de destruir a determinação de um adversário antes mesmo que o combate físico se tornasse essencial. Um relato do tenente. Trecho do diário de Robert Shane, de 1942, um dos 3 oficiais não apaches autorizados a presenciar o treinamento. Hoje, observei algo que me fez refletir se somos nós os combatentes morais neste conflito. Os instrutores demonstraram uma manobra que chamam de caminhada do medo. Consiste em aproximar-se furtivamente de uma posição inimiga por horas, deixando rastros de sua presença, mas permanecendo invisível. Você move objetos sutilmente, cria pegadas que sugerem alguma passagem sobrenatural e emite sons misteriosos que a mente humana luta para definir. Quando você os confronta ativamente, o inimigo já está mentalmente subjugado. Eles estão lutando contra aparições que não podem ser vencidas.
O sargento Shino perguntou se havia alguma preocupação em relação às nossas tropas após seu retorno para casa, depois de dominarem essas táticas. Seus olhos, embora pertencessem a um homem de 24 anos, carregavam uma sabedoria ancestral. Ele afirmou: nem todos retornarão, e aqueles que retornarem carregarão cicatrizes invisíveis. Estou gradualmente compreendendo a essência de suas palavras. O primeiro destacamento dessas unidades Apache ocorreu em junho de 1942. Uma dúzia de homens foi enviada para as Filipinas, incumbida de operações secretas atrás das linhas japonesas nas densas selvas de Mindanao. Sua missão oficial era a coleta de informações. No entanto, seu papel real era um contraste gritante. Eles se engajavam em uma guerra psicológica altamente agressiva, além de assassinatos seletivos, visando incutir o máximo de medo e minimizar os confrontos. O tenente Yamamoto Kenji, um oficial japonês cujos diários foram descobertos no pós-guerra e traduzidos pela inteligência americana, relatou encontros incomuns que ele atribuiu a entidades sobrenaturais. O relato de 3 de agosto de 1942 detalha um acontecimento que ceifou a vida de 20 soldados sem que um único tiro fosse disparado. Ao amanhecer, o sargento Nakamura foi encontrado pendurado em uma árvore. Seu pescoço estava cortado, mas não havia sangue no chão abaixo dele. Marcas enigmáticas circundavam a árvore, símbolos que pareciam mudar quando examinados diretamente. Sons incomuns ecoaram pela selva naquela noite, sem origem humana ou animal. Pela manhã, mais 6 homens haviam perecido, cada vítima encontrada morta enquanto dormia, com os olhos arregalados como se tivessem testemunhado algo de tirar o fôlego. Não encontramos pegadas, nenhum sinal de intrusão, nada que indicasse a presença humana em nosso acampamento. Meu superior nos ordenou a evacuar este posto. Os soldados estão abalados, murmuram sobre demônios e fantasmas. Sem que Yamamoto soubesse, apenas 2 soldados Apache foram responsáveis pela morte daqueles soldados japoneses e pela desarticulação de um batalhão inteiro. Isso só veio à tona em 2006, quando documentos confidenciais foram parcialmente desclassificados. As táticas empregadas permaneceram documentadas extraoficialmente, mas informações sugerem que eles combinaram técnicas tradicionais de camuflagem Apache com substâncias químicas recém-criadas que provocavam alucinações ao contato com a pele e produziam dispositivos acústicos que emitiam frequências subsônicas, causando medo e paranoia extremos. Enquanto isso, no centro de treinamento do Arizona, um segundo grupo de recrutas passava por um treinamento ainda mais rigoroso. Os militares haviam aprendido com o primeiro destacamento que as táticas Apache eram incrivelmente eficazes. O objetivo era ampliar e intensificar o programa. No final de 1942, o estabelecimento expandiu-se para acomodar mais de 300 estagiários e instrutores. No entanto, ganhou uma reputação perturbadora entre os militares de Fort Huachuca. Soldados relataram observar luzes no cânion em horários irregulares, ouvir ruídos misteriosos e encontrar indivíduos da instalação que se comportavam e falavam de maneira anormal. Um relatório apresentado pelo capitão James Morrison, o psiquiatra da base, em novembro de 1942, levou à sua imediata classificação e ocultação. O relatório detalhava: examinei 17 homens que interagiram com funcionários da instalação do cânion. Todos apresentam sintomas semelhantes, pesadelos persistentes, sensação de estarem sendo observados. Incapacidade de se sentirem seguros, mesmo em salas trancadas sob vigilância. 3 deles expressaram o desejo de serem transferidos para unidades de linha de frente, alegando preferir confrontar o inimigo a permanecer em bases que consideram repletas de indivíduos degradados, como disse um cabo. Solicitei permissão para inspecionar o centro de treinamento a fim de avaliar o bem-estar psicológico dos recrutas, mas o pedido foi negado por uma autoridade de comando não identificada. Estou alarmado com o que parece estar acontecendo naquele cânion e com as potenciais consequências quando esses militares forem enviados para zonas de combate sem supervisão ou responsabilidade. Essas apreensões se provaram válidas. Entre 1942 e 1945, unidades semelhantes aos Apaches foram enviadas para todos os campos de batalha importantes. Operaram na Itália, França, Alemanha, em várias ilhas do Pacífico e na China. Suas atividades nunca foram sincronizadas com a liderança militar regular. As ordens chegavam até eles por meio de uma cadeia de comando distinta que se reportava diretamente a um escritório secreto dentro do Departamento de Guerra, que supostamente não existia. Durante operações militares regulares, narrativas falsas envolvendo forças secretas, rebeldes locais ou mortes misteriosas do inimigo eram fornecidas para qualquer atividade detectada.
Na Floresta das Ardenas, durante a Batalha das Ardenas, um batalhão alemão alegou ter sido sistematicamente dizimado pelo que chamavam de soldados espectrais. Uma carta do Oberleutnant Hans Richter para sua esposa, obtida pela inteligência aliada, detalhava os últimos dias de sua unidade. Marta, duvido que nos encontraremos novamente. Estamos sendo perseguidos por algo inexplicável. A cada noite, mais homens desaparecem. Reaparecem dias depois, se é que reaparecem em locais que deveriam ser inacessíveis sem que os detectássemos. Os americanos parecem ter invocado algo do passado, algo que nos faz lembrar de quando a guerra consistia em destruir o moral antes de destruir os corpos. Nossos comandantes nos dizem para manter nossas posições, mas não a posição. Na floresta habita apenas o que nela se move. Na noite passada, deparei-me com um desses movimentos breve, porém intenso sob o brilho do luar. Sua forma apresentava padrões estranhos e seu olhar refletia a luz como o de um animal. Quando nossos olhos se encontraram, a coragem pareceu esvair-se de mim. Agora compreendo por que nossos soldados abandonam seus postos não por covardia, mas por instinto de sobrevivência. Algumas forças são incapazes de lutar. Durante a guerra, uma unidade alemã rendeu-se após 3 dias, a primeira vez em um conflito, que um batalhão inteiro da Wehrmacht capitulou sem combate direto. Quando interrogados por agentes de inteligência americanos, esses soldados compartilharam relatos de experiências sobrenaturais, tormento psicológico e um adversário que parecia estar presente e ausente ao mesmo tempo. Esses relatórios de inteligência foram prontamente selados e excluídos dos registros oficiais. No Teatro de Operações do Pacífico, as operações escalaram para o extremo. Em Okinawa, os defensores japoneses começaram a relatar ataques de entidades que denominaram os silenciosos. Esses adversários invisíveis nunca falavam, permaneciam esquivos e conseguiam infiltrar-se até mesmo nos locais mais fortificados sem disparar alarmes ou encontrar resistência. Um relatório do alto comando japonês, descoberto no pós-guerra nas ruínas de um bunker, detalhou um evento em que um posto de comando inteiro foi encontrado com todos os seus membros mortos, sem que seus corpos apresentassem sinais de luta ou ferimentos externos. Os exames post-mortem sugeriram que eles sucumbiram ao que a perícia forense contemporânea classificaria como ataques cardíacos severos induzidos por estresse, ocorridos na mesma noite e aproximadamente no mesmo horário. Um relatório pós-operação do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, de maio de 1945, parcialmente desclassificado em 2009, descreveu a descoberta dos restos do que era inequivocamente o resultado de uma operação da unidade Sombra Apache. Ao investigar o sistema de cavernas, prevíamos forte resistência, visto que nossas informações indicavam que ali funcionava um importante centro logístico e quartel-general japonês. Em vez disso, descobrimos quase 80 adversários mortos. A visão era inexplicável, pois nunca havíamos encontrado nada comparável durante 3 anos de combate. Os cadáveres estavam estrategicamente posicionados para causar um forte impacto psicológico. Alguns pareciam reais, guardando a entrada, enquanto outros haviam sido movidos para locais aparentemente impossíveis. Um odor perturbador impregnava todo o complexo, causando desconforto e levando vários dos meus homens a adoecerem. Marcamos o local e recuamos. Recomendo isolar este local e evitá-lo completamente. O ocorrido parece transcender as práticas convencionais de guerra. Na primavera de 1945, com o fim da guerra na Europa e a escalada da campanha do Pacífico, as unidades Sombra Apache acumularam um recorde duplo e notável e perturbador. Participando de mais de 200 missões confirmadas, muitos suspeitando que o número real fosse muito maior, elas ceifaram mais de 3.000 vidas de combatentes inimigos. Contudo, seu impacto foi além da eliminação física. Elas abalaram o moral de inúmeras unidades inimigas, induziram deserções em massa e, potencialmente, encurtaram o conflito em vários meses devido à guerra psicológica. No entanto, houve um preço que os militares não previram e não conseguiram administrar. Os homens transformados nesses guerreiros das sombras lutavam para retornar às suas vidas normais, sejam soldados ou civis. No final da guerra, relatos do Pacífico detalharam casos em que membros de unidades Apache se tornaram insensíveis a ordens, atacaram forças amigas devido a reações de susto ou desapareceram inexplicavelmente na selva sem deixar rastro. Um relatório médico confidencial de um hospital de campanha filipino, datado de 19 de julho de 1945, relatou o tratamento de 3 soldados de uma unidade Sombra Apache, que foram encontrados em um estado que os médicos descreveram como psicose de combate, significativamente diferente de qualquer caso registrado anteriormente. O relatório destacou: esses homens não respondem aos cuidados psiquiátricos convencionais.
Eles conversam em línguas que não correspondem a nenhum dialeto Apache reconhecido. Demonstram proeza física que transcende os limites humanos normais. Sob sedação, manifestam padrões de sono REM indicativos de trauma grave. No entanto, quando acordados, não apresentam sinais discerníveis de sofrimento. Aparentemente, esses indivíduos se encontram em uma fase de transição entre a plena consciência e outra forma de existência. Sugeri transferi-los para cuidados especializados, mas minhas propostas foram rejeitadas. Um coronel, cujo nome foi mantido em sigilo, informou-me que esses homens devem permanecer isolados e que sua condição jamais deve ser registrada em seus prontuários médicos. Com o fim da guerra e o início da vasta desmobilização, os militares se depararam com um dilema significativo. Haviam formado assassinos altamente treinados, acostumados a agir além de todos os regulamentos padrão de guerra, cujas psiques estavam adaptadas para aceitar táticas que violavam toda a etiqueta do conflito civilizado e que agora precisavam se reintegrar à vida em tempos de paz. O caminho escolhido foi tão implacável quanto lógico. Eles essencialmente apagaram a maioria dos guerreiros sombra Apache dos registros oficiais. Dos 237 homens que passaram pelo treinamento Shadow Warrior entre 1942 e 1945, apenas 68 constam em registros militares do pós-guerra. Os demais desapareceram de toda a documentação após sua última missão. Suas famílias foram informadas de que haviam perecido em combate, mas nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma sepultura foi marcada em seus nomes. Transformaram-se em entidades espectrais após a morte, assim como desempenharam durante a guerra. Aqueles que supostamente retornaram oficialmente foram transferidos para uma instalação que não aparece em registros oficiais nem em documentos oficiais, mas é mencionada em diversos memorandos desclassificados do final da década de 1940. Esse local, situado nas montanhas do Novo México, foi descrito como um centro de reabilitação para pessoal de operações especiais. No entanto, cartas que sobreviveram, escritas por homens que foram enviados para lá, retratam uma imagem diferente. Uma carta escrita por Thomas Naish para seu irmão em 6 de outubro de 1946, descoberta posteriormente em documentos da família, afirma: "Eles alegam que estamos recebendo ajuda, mas este lugar é uma prisão. Eles nos mantêm separados uns dos outros. Administram substâncias que impedem o pensamento lúcido. Quando relatamos com sinceridade os eventos da guerra, demonstram medo. Suspeito que o objetivo seja nos fazer esquecer, mas não se pode apagar o que os transforma. O treinamento alterou algo profundamente enraizado. Fomos ensinados a acessar facetas de nossa ancestralidade que deveriam permanecer ocultas. Tornamo-nos aquilo contra o que nossos antepassados nos alertaram e agora eles desejam expurgar sua criação. Duvido que muitos de nós partirão deste lugar. Se chegarem notícias da minha morte, não as aceitem como verdade. Não sucumbimos facilmente, não mais." A certidão de óbito oficial de Thomas Naish, datada de 3 de novembro de 1946, afirma que ele faleceu de pneumonia em um hospital de veteranos em Albuquerque, Novo México. Não há registros médicos que comprovem sua presença em qualquer instituição de Albuquerque. Seus restos mortais nunca foram devolvidos à sua família. Ele tinha 26 anos. Os desaparecimentos persistiram mesmo após o fim da guerra. No final da década de 1940 e início da década de 1950, um padrão perturbador se desenrolou no sudoeste dos Estados Unidos. Homens apaches, muitos jovens demais para terem lutado na Segunda Guerra Mundial, começaram a desaparecer de reservas no Arizona, Novo México e Oklahoma. Os boletins de ocorrência registrados durante esse período pelas autoridades tribais descrevem um cenário recorrente. Os homens recebiam a visita de indivíduos que se faziam passar por recrutadores militares ou funcionários do governo. Falavam sobre oportunidades exclusivas, programas clandestinos e maneiras de contribuir para o país, respeitando sua herança cultural. Depois disso, desapareciam. Um relatório apresentado pelo policial Daniel Begay, da Polícia Tribal Apache de San Carlos, em abril de 1952, narra um desses incidentes. Na manhã de 9 de abril, fui chamado à residência de Margaret Gozin, que relatou que seu filho, Michael, de 23 anos, havia saído 3 dias antes com 2 homens em um carro preto com placas do governo. A autoridade tribal informou-a de que homens comunicaram a Michael sua seleção para um programa clandestino, condicionado à sua ascendência. Mencionaram seu avô, Joseph Gozin, que participou secretamente da Segunda Guerra Mundial. Desde então, ela não teve mais notícias de Michael. Ao entrar em contato com o escritório de ligação militar em Fort Huachuca, fui informada de que tal recrutamento não havia ocorrido e que eu deveria desistir de investigar.
O conselho que recebi em tom de intimidação alertava que persistir na investigação poderia prejudicar tanto minha reputação profissional quanto o bem-estar dos habitantes da reserva. Sem que eles soubessem, o programa Guerreiro das Sombras não havia sido encerrado, simplesmente desapareceu sob camadas de sigilo. O advento da Guerra Fria alimentou a necessidade de agentes semelhantes aos produzidos pelo programa Apache. De 1948 a 1963, operou um programa clandestino conhecido como Nectwind, conduzido pelos militares e pela CIA, sob o manto do anonimato, em uma época de ameaças nucleares e conflitos secretos. Documentos desclassificados, divulgados acidentalmente em 2017, revelaram que mais de 100 agentes Apache foram recrutados e treinados dentro desse programa. Esses agentes foram enviados para a Coreia, Vietnã, Guatemala, Irã e várias outras regiões, todas palco de atividades secretas do ZEUA. Diferentemente de seus homólogos da Segunda Guerra Mundial, esses agentes existiam sem registro, sem fichas militares, números de identificação ou qualquer tipo de documentação. Na Coreia, surgiram relatos entre as tropas americanas e inimigas sobre entidades misteriosas que se moviam pelas montanhas, parecendo mais espirituais do que militares. Um relatório de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais de 1950, descoberto em documentos extraviados de Camp Pendleton, detalha o interrogatório de um oficial chinês detido sozinho, presumivelmente separado de sua unidade. Através de um tradutor, ele falou sobre o vendaval letal. O relato afirma que o prisioneiro ficou angustiado ao ser questionado sobre o desaparecimento de sua unidade. Ele insistiu que foram emboscados por forças invisíveis, que não deixaram vestígios além dos cadáveres de seus companheiros soldados. Ele alegou que essas entidades usavam armas inaudíveis, que ceifavam vidas instantaneamente sem ferimentos visíveis e se manifestavam como bem entendiam, aparentemente desaparecendo num piscar de olhos. Ele afirmou repetidamente ter vislumbrado um desses agressores, caracterizado por marcas faciais que brilhavam no escuro e olhos que o atravessavam em vez de o encararem. O detido recusou-se a revelar quaisquer detalhes adicionais e entrou em estado catatônico. Ele sucumbiu a uma parada cardíaca aguda, causada por grave sofrimento psicológico, 3 dias depois. Nenhuma causa física definitiva da morte foi identificada. No Vietnã, esse padrão persistiu e se intensificou de 1964 a 1973. Relatos chegavam por diversos canais a respeito de agentes das Forças Especiais Americanas que operavam sob uma estrutura de comando desconhecida. Empregavam métodos chocantes, até mesmo contra veteranos de combate experientes, e pareciam utilizar uma combinação de tecnologia contemporânea com algo mais antigo e primitivo. Um livro de memórias escrito pelo ex-oficial dos Boinas Verdes, Capitão Raymond Teller, em 1998, relata um evento nas Terras Altas Centrais que ele havia ocultado por 3 décadas. Durante uma missão de reconhecimento, nos deparamos com o que pareciam ser os restos de uma escaramuça. 120 soldados vietcongues mortos em uma clareira sem qualquer sinal de combate me deixaram perplexo. Sem cápsulas de balas, sem crateras de explosão, sem vestígios de luta. Cada corpo apresentava uma causa de morte diferente, mas suas expressões de terror eram marcantes. Seus olhos estavam arregalados, seus rostos travados em expressões de puro terror. Alguns pareciam ter tentado fugir, enquanto outros pareciam ter cometido suicídio. Encontramos 3 que haviam atirado na própria cabeça, preferindo isso a qualquer coisa que tivessem enfrentado. Enquanto examinávamos a cena, meu sargento me fez sinal para irmos em direção à linha das árvores. Lá, gravados em um grande mogno, havia símbolos que me eram desconhecidos. Pareciam funcionar como algum tipo de aviso ou marcador. Meu guia montanhês apenas os olhou de relance e se recusou a prosseguir. Ele alegou que aquelas marcas pertenciam aos rastreadores das trevas e que precisávamos partir imediatamente. Durante nossa evacuação, notei movimento na folhagem da selva. Por um breve instante, observei uma figura adornada com padrões que pareciam assimilar a luz em vez de espelhá-la. Ele nos vigiava, certificando-se de que partíssemos. Desde então, não apresentei um relato oficial desse evento. Eu sabia que tais revelações seriam classificadas ou desconsideradas, mas o incidente me assombra diariamente desde então. A tecnologia utilizada por esses agentes havia avançado substancialmente desde a Segunda Guerra Mundial. Documentos de pesquisa desclassificados da Divisão de Guerra Química e Biológica do Exército sugerem uma extensa investigação sobre substâncias capazes de induzir medo intenso, paranoia e colapso psicológico ao longo das décadas de 1950 e 60. Um artigo de pesquisa de 1961, classificado nos mais altos níveis de sigilo, descreve testes com uma substância misteriosa com o codinome Agente do Sussurro.
De acordo com o documento, esse agente demonstra uma capacidade excepcional de desencadear medo agudo e alucinações auditivas em indivíduos testados. Após a administração por absorção cutânea ou inalação em pequenas quantidades, os indivíduos relatam ouvir vozes, perceber distorções visuais e desenvolver paranoia severa em relação ao ambiente imediato. Os efeitos podem durar até 72 horas ou mais. Quando combinado com pressões ambientais e isolamento, o agente do sussurro pode induzir um colapso psicológico total em indivíduos mentalmente sãos, sendo adequado para uso em operações psicológicas secretas, onde a negação do emprego de agentes químicos é crucial. A pesquisa abrangeu uma gama de substâncias, além de apenas produtos químicos. Documentos de 1964 descrevem dispositivos acústicos capazes de emitir frequências subsônicas e ultrassônicas, causando desorientação, náuseas e até mesmo problemas cardíacos em grupos específicos. Esses dispositivos compactos eram adequados para uso individual por agentes, podendo ser implantados sem sinais evidentes de uso. Um relatório de campo de 1968 do Vietnã descreve o emprego do que recebeu o codinome Tecnologia Nigbird por pessoal de operações especiais não identificado. Após a implantação, os adversários na área-alvo apresentaram sintomas de histeria coletiva. Transmissões de rádio sugeriam que eles acreditavam estar sob ataque sobrenatural. Numerosos adversários foram observados abandonando armas e fugindo para a selva. Muitos outros foram encontrados dias depois em extremo sofrimento psicológico, relatando experiências semelhantes às associadas à exposição à tecnologia Nigbird. A missão atingiu seus objetivos sem disparar um único tiro. No entanto, informações perturbadoras sobre o projeto vieram à tona não de registros oficiais, mas de indivíduos que foram recrutados e, milagrosamente, sobreviveram para compartilhar suas experiências. Em 2004, um ex-operativo anônimo conhecido como David Nighthorse contatou um jornalista com uma história que se sentiu compelido a revelar. O artigo subsequente foi publicado em uma pequena plataforma independente e foi rapidamente apagado da internet. Algumas poucas cópias ainda existem. Nesse texto, Nighthorse relatou ter sido recrutado aos 19 anos na reserva indígena Apache Mescalero, no Novo México, em 1970. Eles me informaram que eu havia sido selecionado devido à minha linhagem, afirmou Nighthorse. Alegaram que meu bisavô foi um dos primeiros combatentes e que eu carregava algo no sangue que me tornava adequado para o programa. Eles me transportaram para uma instalação que não consigo localizar em nenhum mapa. Sob a terra, incrustado em uma montanha na região dos Quatro Cantos, jazia um campo de treinamento extraordinário. Não se tratava simplesmente de instrução em combate ou sobrevivência, mergulhava no território inexplorado da memória ancestral. Utilizavam drogas, privação sensorial, estresse intenso e métodos que ainda hoje me esforço para compreender, com o objetivo de desmantelar nossa consciência habitual e reconstruí-la em algo diferente. Instruíam-nos a percorrer o mundo como observadores e agentes, a perceber padrões que pessoas comuns não conseguem discernir, a exercer influência sobre os outros apenas com a presença. Ao final do treinamento, eu não era mais o indivíduo que pisou naquele local pela primeira vez. Nenhum de nós era. Nighthorse relatou ter sido enviado diversas vezes entre 1971 e 1976 para locais que lhe eram proibidos de revelar. Fomos inseridos em territórios hostis com objetivos que permaneciam enigmáticos. Por vezes, recebíamos instruções para erradicar certos objetivos. Noutras ocasiões, o nosso objetivo era simplesmente semear a desordem e o terror. Empregamos todos os métodos que nos foram ensinados, abrangendo tanto as antigas táticas Apache como as tecnologias modernas que eles tinham criado. A nossa eficácia era incomparável, mas tinha um preço. Cada operação tirava-nos algo, transformando-nos em fantasmas de nós próprios. Os membros do meu esquadrão desapareciam frequentemente sem deixar rasto, engolidos pela natureza selvagem. Outros sucumbiam a colapsos nervosos e necessitavam de cuidados institucionais. Os que resistiam muitas vezes não conseguiam regressar à sociedade normal. As nossas experiências alteraram-nos fundamentalmente. Michael Torres, o jornalista que publicou o relato de Nighthorse, encontrou desafios em cada etapa enquanto tentava corroborar estas afirmações. Quando procurou documentos relacionados com o programa através de pedidos ao abrigo da Lei da Liberdade de Informação, foi informado de que tal programa não existia. Em sua busca por entrevistar possíveis agentes, ele descobriu que muitos já haviam falecido, frequentemente em circunstâncias enigmáticas. Seu esforço para encontrar os locais mencionados por Nighthorse resultou em bases militares alegando funções alternativas, com entrada estritamente proibida. Torres publicou 2 artigos subsequentes antes de interromper toda a investigação em 2006.
Em seu texto final, ele escreveu: "Fui alertado por fontes confiáveis de que continuar esta investigação poderia colocar em risco não apenas minha vida, mas também a de minha família. Deixaram claro para mim que certos tópicos devem permanecer fora dos limites para jornalistas civis. Vi provas de que outros que se aprofundaram em investigações semelhantes enfrentaram graves repercussões. Como resultado, estou interrompendo minha investigação sobre este assunto. No entanto, desejo enfatizar que mantenho os detalhes essenciais narrados por David Nighthorse. Estou convencido de que nossa administração desenvolveu e utilizou agentes, treinados secretamente em táticas avançadas de guerra psicológica, que superavam quaisquer práticas oficialmente admitidas. Suspeito que essas operações ainda possam estar ativas de alguma forma, e os indivíduos que serviram nessas funções deveriam receber reconhecimento por seus sacrifícios, apesar de tal reconhecimento permanecer clandestino. Torres faleceu em 2009. Sua morte foi considerada um acidente durante uma caminhada perto de Taos, Novo México. Seus materiais de pesquisa continuam desaparecidos. David Nighthorse está desaparecido desde 2005. A prova mais recente da continuidade do programa surgiu em 2019, quando um documento orçamentário do Departamento de Defesa foi divulgado involuntariamente antes de ser retratado. Oculto em meio a inúmeras entradas financeiras, havia um item: continuação do Heritage Warrior, ano fiscal de 2020. Os $12,3 milhões. No entanto, o documento não oferecia mais informações sobre a natureza do programa ou sua localização. Questionamentos do Congresso sobre atividades subsequentes receberam respostas que ligavam o assunto a iniciativas de preservação cultural indígena em bases militares. Nenhum detalhe adicional foi divulgado. No entanto, indícios sugerem que a influência do programa Shadow Warrior pode ir além de qualquer continuidade reconhecida. Por mais de 2 décadas, relatos de diversas zonas de conflito globais detalharam encontros com forças que utilizam táticas surpreendentemente semelhantes às empregadas pelos operadores Apache. No Afeganistão, combatentes do Talibã relataram serem atormentados por uma presença temida que chamavam de morte silenciosa, que se movia silenciosamente pelas montanhas sem deixar rastros. Da mesma forma, na Síria, tanto o Estado Islâmico quanto as tropas governamentais descreveram experiências com unidades fantasmas que aparentemente surgiam e desapareciam à vontade, empregando estratégias que combinavam tecnologia avançada com técnicas de guerra psicológica que lembram costumes ancestrais. Especialistas que analisaram os relatórios declaram, mantendo o anonimato, que diversas agências militares e de inteligência em todo o mundo incorporaram e aprimoraram táticas do programa Apache Shadow Warrior. Uma constatação fundamental desse programa, como articulou um analista, é que uma guerra eficaz impacta principalmente o domínio psicológico antes do físico. Ao quebrar a determinação do adversário, ao incutir nele o medo em um nível fundamental, como o medo do escuro, do silêncio ou do próprio reflexo, a vitória está essencialmente garantida. Os Apaches perceberam essa abordagem e os militares aprenderam com eles que esse tipo de combate não é puramente tático. Trata-se de explorar medos humanos primordiais que se encontram abaixo da consciência. Uma vez que se compreende como usar esses medos a seu favor, cria-se algo impenetrável à defesa completa. Os locais de recrutamento originais agora servem como fontes profundas de angústia compartilhada. Os mais velhos sussurram sobre os homens que partiram e aqueles que retornaram carregando transformações profundas. Histórias não escritas são transmitidas através de gerações de guerreiros marcados pelo programa, que retornam inquietos, conversando em línguas estrangeiras, aparentemente habitando 2 mundos. Cerimônias foram realizadas em algumas aldeias para livrá-los de seus sofrimentos, mas o sucesso foi mínimo. Em 2012, um xamã anônimo de San Carlos compartilhou sua luta. Práticas ancestrais têm o poder de curar muito e reequilibrar o que foi perturbado. No entanto, o que foi infligido a esses homens transcendeu a perturbação, foi uma profunda modificação de sua própria identidade. Os militares transformaram nossos combatentes em entidades que transitam entre os reinos humano e espiritual, criando seres que não são totalmente terrenos nem etéreos. Esses indivíduos habitam locais isolados, incapazes de retornar à vida cotidiana. Ocasionalmente, deixamos provisões em seus antigos esconderijos. Ao amanhecer, elas desaparecem, mas o culpado permanece invisível. As famílias dos homens afetados pelo programa enfrentam suas próprias dificuldades. Elas lutam para compreender que seus parentes serviram à nação por meios não revelados, sob métodos desconhecidos e a custos incalculáveis. Algumas se apegam à esperança de esclarecimentos. Outras abandonaram as expectativas, esforçando-se apenas para recordar os homens que um dia foram seus pais, irmãos ou filhos antes de desaparecerem.
Arquivos confidenciais nos arquivos nacionais, acessíveis apenas com a mais alta autorização de segurança, supostamente preenchem armários inteiros com informações sobre o programa Guerreiro Sombra e suas múltiplas versões. Esses documentos incluem relatórios operacionais, materiais de instrução, registros médicos e avaliações psicológicas que retratam um dos experimentos militares mais extremos da história americana. Eles também contêm cartas, pertences pessoais e imagens dos homens que participaram, muitos dos quais não têm nenhuma outra prova de sua existência. Esses homens, intencionalmente transformados em sombras, permaneceram assim por necessidade. O dilema para os historiadores que tentam reconstruir esse passado não é se o programa foi bem sucedido. Parece que foi notavelmente eficaz. A questão é, em vez disso, o que inadvertidamente trouxemos à tona durante sua execução e se isso pode ser desfeito. Os homens que passaram por esse treinamento foram fundamentalmente transformados, possivelmente de forma irreversível. Foram apresentados a eles caminhos para a consciência humana raramente explorados por outros. Foram equipados com ferramentas, tanto tecnológicas quanto psicológicas, que expandiram suas habilidades, tornando-as quase sobrenaturais. Em seguida, foram utilizados em cenários onde essas habilidades não eram apenas toleradas, mas incentivadas. Alguns desses homens ainda estão vivos. Habitam a periferia da sociedade em áreas isoladas, usando identidades falsas. Agora, com 80 e 90 anos, continuam intimidantes e profundamente perturbadores. Exibem movimentos únicos, percebem coisas que outros não percebem e mantêm um estado perpétuo de prontidão que nunca diminui de verdade. Para a maioria dos soldados, a guerra terminou em 1945 ou 1973, ou quando seu período de serviço terminou. No entanto, para os guerreiros das sombras, a guerra persistiu. Apenas mudou os campos de batalha. A aparência do adversário mudou. A essência de sua existência permaneceu inalterada, e persistentemente surgem provas de que novos indivíduos ainda estão sendo condicionados. Suspeita-se que em áreas desérticas do sudoeste, ou possivelmente em vários outros locais, jovens apaches ainda estejam sendo aliciados com a promessa de servir à sua nação de maneira singular. Os métodos e a expertise, aprimorados ao longo de décadas de atividades secretas, estariam sendo refinados e transmitidos à próxima geração. Esse programa supostamente inexistente continua sendo um mistério. Contudo, sua influência se estende através do tempo, produzindo guerreiros que jamais serão reconhecidos, batalhas que não serão documentadas e vitórias que não serão comemoradas. Se você chegou ao final desta narrativa, agora possui informações deliberadamente ocultadas do público por 8 décadas. Você está ciente de um programa que transforma homens em instrumentos de combate psicológico. Você conhece atos de guerra que desrespeitaram todos os princípios do conflito civilizado. Compreende os custos pessoais, familiares e comunitários suportados para garantir vitórias por meio de métodos envoltos em segredo. Essa consciência nos impõe uma obrigação: a de relembrar o passado, de homenagear aqueles que fizeram sacrifícios muitas vezes não reconhecidos e de questionar os limites da segurança nacional. Para além da história, das atrocidades e das verdades ocultas, reside uma mensagem mais profunda. O programa Guerreiros das Sombras prosperou porque explorou a escuridão, porque adotou táticas que desumanizavam tanto os adversários quanto aqueles que as utilizavam. Obteve vitórias através do terror e da desintegração psicológica. Foi bem-sucedido, mas não foi moralmente justo. Refletindo sobre essa narrativa, imploro que se inclinem para a luz em vez da escuridão, que descubram a sabedoria nos ensinamentos de Jesus Cristo, que demonstrou que o verdadeiro poder não provém de incutir medo, mas de expressar compaixão. O verdadeiro triunfo não deriva de esmagar os outros, mas de elevá-los. Em um reino que persiste em acolher as trevas, escolham seguir aquele que declarou: "Eu sou a luz do mundo." Independentemente de seguirem em direção à luz ou permanecerem envoltos em sombras, a resposta permanece enigmática, oculta nos arquivos clandestinos de registros governamentais e nas memórias não ditas de guerreiros que jamais poderão retornar verdadeiramente para casa.